Bom, boa tarde, Rafael. Eu sou Crisley e hoje eu estou aqui juntamente com meu colega Carlos. E primeiramente a gente gostaria de estar agradecendo, né, sua disponibilidade de tempo e colaboração para estar contribuindo aí no desenvolvimento do nosso trabalho. Nós somos estudantes de graduação, do curso de administração da UFBA. E esse trabalho ele está sendo desenvolvido pela disciplina de SIG, que é Sistemas de Informações Gerenciais para a Tomada de Decisão. E o nosso trabalho ele consiste na criação de um artefato tecnológico que vai se dar a partir dessa entrevista, né? Ela é intitulada como Expansão, Prós e Contras dos Cursos Educacionais Online. Nosso objetivo do trabalho é entender melhor as informações relevantes, né, a respeito dos MOOCs, que são os cursos massivos abertos e online, e saber, né, as principais formas de acesso, os prós, os contras, os impactos que esses cursos educacionais trouxe durante o período da pandemia, né, do Covid-19. Então, eu queria iniciar perguntando, né, pedindo para que você fale um pouco da sua área de atuação na Sanar, conte um pouco do objetivo da empresa, quem são os principais usuários e a acessibilidade que é ofertada a esses usuários. Certo, então, sou Rafael, eu trabalho na área de vídeo, né? Então, quando eu entrei na Sanal, eu entrei como estagiário para fazer a gravação de videoaulas num estúdio. Então, um trabalho bem esse mesmo, de técnico de estúdio. Durante a pandemia, eu tive que desenvolver esse mesmo trabalho, porém, em home office. Aí foi um grande desafio desenvolver, né, toda essa estrutura que a gente fazia presencialmente em um estúdio agora para a casa dos professores. E a Sanar ela é uma startup que ultimamente ela tem voltado seu mercado todo para os médicos e também estudantes de medicina. Esse é o público principal, mas ela oferta também outros produtos educacionais para outros profissionais da saúde, né? Que na verdade ela começou em outro nicho que é o pessoal aí de psicologia, de enfermagem, fisioterapia, e aí depois, né, odontologia também. E depois ela foi para o ramo da medicina, aí acabou se consolidando mais aí no ramo da medicina. Então, assim, a Sanar começou com livros, né? Livros ainda são muito importantes, carrega, assim, um nome e uma qualidade da Sanar, principalmente para a galera que vai fazer concurso nessa área aí de saúde. Então, a Sanar é muito, muito conhecida entre os concurseiros. E, além disso, tem os produtos educacionais que são basicamente ali cursos, né, de videoaulas que têm um objetivo específico, né? E um dos mais conhecidos é o Sanarflix, que é para ajudar os estudantes de medicina a melhorarem aí o entendimento dos conceitos, tal. Tem estudantes que reclamam bastante, que tem, né, professores que não sabem explicar direito alguns conceitos e eles acabam indo avançando no curso sem entender algumas coisas. E o Sonaflix tem uma metodologia bem direta, assim, com professores, né, que são selecionados a dedo, com metodologias muito boas, assim, para explicar os conceitos, né, de uma forma bem clara, bem dinâmica, moderna para esses estudantes de medicina. Seguindo as perguntas, a gente queria saber quais são as principais tecnologias e plataformas utilizadas para o acesso aos serviços disponibilizados pela Sanar. Certo. A plataforma é uma plataforma própria, certo? Então, por exemplo, a Sanar não utiliza uma Udemy da vida para colocar os cursos lá, né? Ela desenvolveu a sua própria plataforma, então ela hospeda tudo que ela tem, assim, esses cursos que eu falei. Ela também tem um site para você acessar e comprar tanto os livros quanto esses produtos educacionais, os cursos. E, deixa eu ver, a tecnologia, né, que se utiliza são videoaulas mesmo. Acho que essa tecnologia aqui, assim, a maior parte é gravada em estúdio. Você tem recursos durante a videoaula gravada no estúdio, que é, por exemplo, de você passar um vídeo, de você estar interagindo com o slide ao mesmo tempo. Então, não é só o professor direto com a câmera, é o professor com o slide. Até quando a gente foi gravar em home office também, a gente continuava dessa mesma forma, porque entende-se que
o aprendizado é melhor quando as informações principais do que o professor está falando estão aparecendo na tela. Então, é aquele aprendizado que ao mesmo tempo, você vai acessando vários sentidos da pessoa, né? Tanto a audição quanto a visão. Deixa eu ver mais tecnologias. E, assim, tem algumas coisas que são pioneiras, né? Por exemplo, tem um curso na área de psiquiatria, se eu não me engano, é uma pós-graduação de medicina, porque eu não trabalhei diretamente com esse curso, mas a gente ouvia falar, né, das inovações que tinha dentro da empresa e que eles gravaram vídeos de ficção, né, que eram pacientes, chegavam no consultório, eles falavam o que eles estavam sentindo. As pessoas que estavam estudando ali, né, naquele curso, elas tinham acesso a esses vídeos e elas tinham que fazer um diagnóstico a partir daquele vídeo de ficção, né? Então é uma coisa bem inovadora, porque a medicina ela é muito conservadora nessa questão de ensino, né? Então é tudo realmente presencial. Esses cursos que a Senar tem outras empresas também que desenvolvem, mas a Senar realmente também está nesse pioneirismo de como colocar esse conhecimento, né, da medicina, que necessita tanto dessa questão presencial, de ouvir o paciente, de estar em estágio, mas também fazer uma adaptação aí para que pessoas aprendam à distância. Quais seriam as vantagens e desvantagens de se utilizar os MOOCs como ferramenta de estudo? Olha, a vantagem principal é essa questão de vencer as barreiras geográficas, né? Então, entender que você produz uma aula aqui em Salvador e pessoas que estão em qualquer lugar do Brasil podem acessar e a um custo muito mais baixo do que seria uma aula presencial. Então, eu acho que isso é a grande, grande vantagem. Liberdade, né? E também para a pessoa que consome isso, ela pode colocar isso na agenda dela. Então a aula não é ao vivo, né? Então ela não precisa sentar exatamente um horário. Então ela pode fazer isso, por exemplo, né, no caso do profissional de saúde, se ele estiver trabalhando e estiver estudando para um concurso, né, então ele pode ali, nos seus dias de folga, nos intervalos de plantão, ele pode parar para assistir uma aula, ele pode parar para fazer um simulado, né? Também tinha essa possibilidade de fazer simulado, né? E então isso é muito, muito importante. Lembrei até de uma outra questão de plataforma que a Sana tem, que é muito popular entre essa galera de saúde, que é o portal. Então, o portal ele reúne assim todas as notícias que são importantes para essa galera. Então, se a galera é concurseira, lá vai ter a abertura de todos os principais concursos, aonde qual estado, qual cidade, que dia a prova, o edital vai estar lá também. E aí, normalmente, quando era uma prova que era muito aguardada, por exemplo, sei lá, edital da Marinha, e aí sempre algum profissional da Sanar gravava um vídeo, né, para me passar quais são as coisas importantes do edital. Então, assim, dava o conteúdo muito mastigado para o consumidor. E, além disso, também tinham informações sobre a profissão e sobre conteúdo também, né? O de medicina, por exemplo, tem muita questão de avanço. Então, por exemplo, em toda a pandemia, a Sanar, ela teve um portal, né, sobre o coronavírus, que era assim muito, muito atualizado e muito respeitado, tinha assim grandes médicos no Brasil indicando, porque eles eram muito cuidadosos na curadoria de todas as informações, artigos e coisas que eles publicavam ali também. Então, a vantagem é essa, as pessoas ficarem atualizadas, né? As pessoas terem contato com esse conteúdo. A desvantagem, por exemplo, o aluno não pode fazer uma pergunta na hora, sabe? Se Sim. ficou uma definição ali que ele não entendeu, ou até que o professor errou, porque, né, as pessoas são humanas e elas podem errar também, isso já aconteceu em aulas, então o aluno ele vai ter que mandar uma mensagem, e aí depois o professor avalia, né, então tudo isso é assíncrono. Depois o professor avalia e, por exemplo, a gente já teve que regravar a aula porque um professor passou um conceito errado. Se, por exemplo, estivesse em uma sala de aula com 40 alunos, um aluno tivesse percebido, o professor se corrigia na hora, sabe? Então, existe esse gap
de desatualização, né, no conteúdo que pode acontecer, e também se o professor não explicou de uma forma que contemple aquele aluno, ou se aquele aluno precisar de algo mais, de alguma outra metáfora, de alguma outra analogia, ele não pode parar e perguntar. Ele teria que escrever uma mensagem, esperar o professor responder. E muito provavelmente algumas pessoas não vão se esforçar a esse ponto, né? Então também pode existir aí uma questão de defasagem na assimilação do conteúdo. A gente não tem assim uma completa avaliação para entender o quão bem aquele aluno assimila aquele conteúdo. Então, acho que são as principais questões aí de positivas e negativas. Ótimo. E em questão de se tratando da pandemia, né? Como você já trouxe, qual foi o maior desafio encontrado durante esse período da pandemia? Se existiu alguma alteração da oferta dos cursos online? Houve aumento ou queda de demanda durante esse período da Covid-19? Certo. Primeiramente, o principal desafio foi conseguir desenvolver, né, uma cadeia de processo de produção para as aulas, porque a gente tinha uma cadeia super bem feita presencialmente. Inclusive, se um professor não era daqui de Salvador e a gente queria muito que ele fizesse um curso, a gente agendava com ele um final de semana ou 4 dias, pagava a passagem dele e ele vinha até Salvador e gravava nos nossos estúdios. Agora que não tinha mais essa questão presencial, então a gente precisava ver assim, como é que esse professor vai gravar mesmo em uma outra cidade, né? Porque cada professor vai ter um notebook diferente. Cada notebook vai ter uma qualidade de webcam diferente. Como é que a gente vai manter um padrão, já que todas as aulas são padronizadas, são gravadas com a mesma câmera, com a mesma luz, né? É tudo muito técnico, é tudo muito igual. Porém, agora estava difícil, né? Porque cada casa de professor virou um estúdio diferente. Então, como é que a gente vai padronizar tudo isso? Então, esse foi o grande desafio da gente, né? Estipular um controle de qualidade, né? Ensinar também aos professores a mexer em plataformas, né? Porque até então, no início da pandemia, Zoom, Meet, eram desconhecidos, né? E também porque gravar uma coisa também em uma plataforma online, né, como o Zoom, tem o risco da internet estar ruim. E se a internet está ruim, pode a qualidade da câmera ficar ruim, pode a aula cair, na verdade a transmissão cair, afetar a gravação da aula, enfim, tem vários problemas. Então a gente precisou desenvolver um método offline para cada professor gravar, né? E aí tinha os problemas também, porque cada notebook tinha uma configuração diferente. E então tinha notebook que não pegava o programa, tinha notebook que rodava bem, tinha notebook que quando a gente assistia a aula, a imagem do professor estava toda travada, aí a gente tinha que gravar de novo. Né? Tinha professor que não tinha uma luz boa em casa, ele não tinha um ring light. Os preços no início da pandemia das coisas foram para a estratosfera, assim, webcam era caro, notebook era caro, uma ring light dobrou de preço e tal. Então, a gente nem podia falar assim, professor, compra, porque estava tudo absurdamente caro. Sim. Então, demorou, sabe, para a gente conseguir estabelecer um padrão, para a gente ver o que era aceitável e o que não era aceitável, e também a gente ficou esperando a resposta dos alunos, para ver se eles iriam avaliar essas novas aulas, né, com uma nota boa ou não, ou iriam reclamar, dizer assim, meu Deus, eu prefiro do estúdio, tá muito ruim desse jeito, né? Porque no estúdio o professor ficava em pé, do umbigo para cima. Então o professor ficava grande na aula. Agora a gente estava com uma caixinha do professor no canto, né? Porque o professor estava dando aula sentado. Como é que vai dar aula em pé na frente do notebook? É difícil essa logística, né? Então, Sim. esse foi o grande problema. Já em relação à demanda, assim, a gente não sabia o que ia acontecer, né? Tinha predições aí de coisas boas, ou seja, todo mundo estava trancado, todo mundo estava isolado, então todo mundo ia ter que consumir produto online, então a gente iria se dar bem, porque a gente já estava nesse mercado, né? Mas, por outro lado, a gente tinha esse problema econômico. Quanto vai afetar a vida das pessoas? Quantas pessoas vão ficar desempregadas, né? Será que elas vão ter dinheiro para acessar? Então, todo mundo ficou, no início, assim, muito apreensivo, né? E só tinha que esperar. A gente precisava adaptar a produção para não parar de entregar atualização para os alunos, né? E também os cursos que a gente já estava em andamento e esperar. E o que a gente teve foi recordes de vendas e, assim não somente a Sanar, né, várias outras empresas de diversos tipos de ramo, mas que tinham produtos educacionais, né, já com alguma qualidade consolidada no mercado, se deram muito bem durante a pandemia.
E assim, a gente precisou pensar em novos produtos, né? Porque a pandemia ia passando, as coisas não voltavam ao normal, ia passando não de reduzindo, né? Ela ia se alongando e a gente ficava assim, ok, agora a gente desenvolvia muitos cursos voltados para concursos. Não ia ter concurso, né? Uhum. Então, o que a gente estava vendo, o mercado estava indo para onde? Residência médica. Vamos apostar em residência médica. O mercado estava apontando para onde? Pós-graduação. As pessoas vão aproveitar esse tempo para fazer uma pós-graduação em casa. Então, vamos fazer curso de pós-graduação. Então, foi mais ou menos assim. E durante o tempo que eu fiquei lá, né, até junho desse ano, né, onde teve uma demissão em massa, né, então teve um grande boom, né, e se contratou a empresa, eu acho que deve ter dobrado de tamanho. A empresa contratou muita gente do país inteiro, né, que também agora não tinha mais esses limites, se tornou home office e tal. E como houve uma grande demanda no início, depois, quando a curva precisou, né, ser normalizada, realmente que as pessoas voltaram aos seus postos de trabalhos presenciais, já não estava todo mundo tão disponível dentro de casa, então a demanda foi caindo, e antes de eu ser demitido, por exemplo, teve várias realocações, né? Produtos que a gente estava fazendo já não estavam mais vendendo, então não fazia sentido a gente continuar produzindo. Então vamos realocar para outras equipes que ainda estão produzindo e são produtos aceitos no mercado. Então houve isso, mas depois de um tempo, como assim várias outras startups tiveram problema esse ano, teve esse problema de demanda, a demanda não se manteve, e aí teve uma onda de demissão. Certo. E com relação a esses cursos ofertados, né, a plataforma em si, ela oferece cursos somente pagos ou tem alguma parte que é gratuita? Existe um conceito no marketing chamado de isca, né? No marketing digital, onde você lança o conteúdo gratuito de qualidade para que o consumidor ele possa ter um ganho real, né? Não é uma aula enrolada, não é nada assim, vou dar de graça qualquer coisa, não. Se escolhe alguma coisa muito popular para aquele público, muito importante, que a pessoa possa dizer, nossa, esse professor é muito bom, nossa, essa professora ensina bastante, ela é renomada, esse conteúdo serviu para a minha vida, está me ajudando. E assim, a marca ficar internalizada naquele consumidor como aquilo é um produto bom, e assim que e se por acaso ele precisa daquele produto, ele não vai pensar duas vezes na hora de comprar, ele não vai precisar pesquisar. Por quê? Porque as iscas já chegaram para ele, certo? Então, existe sim, existem até por exemplo, lá abriu o edital do Exército, né? Então, um edital que paga é uma coisa que paga muito bem, todo mundo quer fazer essa prova. E aí faz uma live, certo? E as profissionais que estão na live falando, elas já são pessoas que estudaram, que passaram, ou que já estão analisando o mercado de concurso, elas realmente entendem as diferenças das bancas, das provas, né? E aí elas vão chegar ali e dizer, gente, o que é que vocês vão ter que estudar? Essa prova aqui cai muito o assunto tal. Vamos responder uma questão, pega uma questão, responde a questão. Então, se dá realmente um conteúdo muito importante. Não me lembro de ter um curso completo, sabe? Não existe um curso completo. Existem, tipo assim, se tiver um curso de 10 aulas, a Saná poderia dar de graça 4 aulas daquele curso, para o aluno ver se realmente ele quer aquele curso, até para ele tirar dúvida, né? Se o curso é bom ou não, se ele se adapta àquele tipo de metodologia. Então, a Saná ela oferece coisas gratuitas, né? Não lembro de um curso completo, mas lives importantes sobre um determinado assunto, algumas aulas de um curso, questões comentadas, né, que é uma coisa que era muito famosa entre a galera que faz concurso. Então, sim, tinha essa oferta. Para finalizar, qual seria a sua perspectiva de impacto da educação EAD para a sociedade de modo mais geral? Olha, lá na Saná, de vez em quando a gente recebia na reunião geral, sabe, que a gente tinha na sexta-feira, recebia um cliente que tinha alguma história impactante, né? E ele contava para a gente como um produto da Saná impactou ele. E eu só te digo assim, que todo mundo chorava, porque tem gente muito desfavorecida, sabe? No interiorzão aí, que não tinha perspectiva nenhuma de acessar um determinado conteúdo, sabe? Enfim, eu acredito que esse tipo de educação ele veio para ficar, ele veio para se estender. Eu não acho que ele vai substituir completamente o presencial. O presencial tem muitas coisas importantes também, mas eu acredito que a gente vai precisar lidar
com esses dois tipos de aprendizado. Então, a gente vai funcionar realmente sempre em uma situação híbrida aí. Não exatamente assim, todo curso que a gente fizer vai ser híbrido, não isso, mas dos diversos aprendizados que a gente tem na vida, alguns vão ser presenciais e outros vão ter online. O online ele não vai sumir, né? Mas também não acredito que vai substituir totalmente o presencial, mas ele é muito importante e realmente dá chance para pessoas que não têm possibilidade, né? Tem gente que mora longe de grandes centros urbanos, consegue passar numa residência na USP, na Unicamp. São residências muito disputadas, né? Muito, muito disputadas. E as pessoas iam contar que elas conseguiram porque elas estavam com os livros da Sanar e com os cursos da Sanar ali estudando com afinco, sabe? Ela também não fez a melhor faculdade do mundo, talvez ela fez uma faculdade ali local, até uma faculdade pública, mas não é daquelas mais, né, conhecidas, tal, e ela conseguiu disputar e garantir uma vaga em uma residência, ou conseguiu um concurso também muito disputado. Então a gente sempre tinha essas histórias, né, de pessoas que venceram, né, grandes barreiras por causa do acesso desse conteúdo que foi todo online. Que ótimo, então. Muito bom, né? Seria mesmo um complemento, né, dessas formas de acesso à educação. E que bom, né, que se expande. E é isso, Rafael. Gostaria mais uma vez, né, de estar agradecendo. A gente finaliza por aqui. Estamos muito contemplados com todo o conteúdo que você trouxe para a gente, esclareceu bastante sobre o assunto e eu tenho certeza que vai agregar muito para o nosso trabalho e para os nossos outros colegas também, né? Assim, quando tiver acesso a toda a informação que foi passada aqui. Quer falar, Carlos? De nada. Se precisarem, podem chamar de novo. Tá certo. Obrigadão mesmo. Obrigadão, valeu.